Hoje eu vou conversar com uma diretora, acho que foi uma das diretoras mais tranquilas com que eu já trabalhei. O mundo estava lá e ela aqui, ó: "Calma gente, calma, tá tudo sob controle". Sabe por quê? Segurança é o segredo para tudo. Ela foi produtora de arte, assistente de direção e virou diretora. Recebam com muito carinho Maria José Rodrigues, mais conhecida por todos nós que trabalhamos na emissora Rede Globo, Zezé. Nossa querida Zezé, a nossa mãezona, carinhosa e amiga. E sabe muito. Zezé, seja bem-vinda. Primeiro podcast seu, né, Zezé? Primeiro podcast. Eu tive aqui com a Alexia, a gente falou muito de você. Uau. A Alexia gosta muito de você. Eu gosto muito dela também. Você sabe que aquele dia que eu te falei que quando ela chegou lá na produção, quando a gente fez Didi, O Segredo dos Anjos, você falou assim pra ela, vou fazer pra câmera assim: Alexia, eu já sei que você é diretor, mas a gente precisa do seu talento como assistente de direção. Foi isso mesmo. Lembra disso, desse dia? Eu lembro porque ela foi a pessoa oferecida. E eu fiquei muito preocupada. Tem sempre que ser muito claro. Mas foi muito bom ela ter vindo. Ela tem uma bagagem incrível. A Alexia começou na TV comigo também. Ela falou. Então, eu acho que foi muito bom também. E eu, desde o princípio, eu tive uma relação muito especial com ela. De adotar mesmo, né? Muitas vezes tem muita gente que a gente não trata mal. Mas eu tive um namorado que ele falava assim, ele era meio chatinho, né? Ele falava assim: para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? E eu acho que isso tem um grande ensinamento no dia a dia da gente, porque muitas vezes a gente não precisa entrar numa linha de fogo com a pessoa. A gente deixa que a máquina, que a gente conhece a máquina, né? Bem colocado. Mas antes de eu começar a te perguntar sobre essa máquina, sobre essa tua história, você como diretora, talentosa que é, eu quero saber de você. O que você achou do meu estúdio? Para começar, eu achei ele lindo. Eu olhei nas fotos, fiquei prestando atenção em cada detalhe. Eu achei tudo de muito bom gosto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de cores. Eu acho que só dá para ver minha blusa, mas eu tô com uma saia que é uma mistura de cores, né? E eu bati o olho no tapete. Eu falei, cara, é a minha cara. Eu acho que cada coisa colocada aqui teve um pensamento especial, uma preocupação, com a iluminação para não ser agressiva. Ela teve uma preocupação com o bem-estar de quem chega aqui, porque existe toda uma psicologia das cores, né. Então eu acho que tá tudo muito agradável, a temperatura tá agradável, o lugar é agradável e bonito, de muito bom gosto. E eu acho que tudo pensado com muito carinho, para quem chega aqui. Para quem chega aqui, e também para isso gerar frutos, né. Eu vejo dessa forma, Então você gostou. sim. Mas, Zé, me conta uma coisa, Conta. quando é que você começou a pensar em trabalhar com audiovisual? Porque eu fiz uma pesquisa em cima de você, pesquisei muita coisa, e você começou muito jovem. Mas você começou como produtora de arte não, né? Então me conta um pouco, porque eu quero conhecer isso, quero saber como é que você entrou nesse mundo do audiovisual? Eu achava a Globo o máximo. Eu achava puro glamour. Eu achava eu nunca fui uma pessoa noveleira, de assistir tudo, de saber tudo que se passa, mas eu achava extremamente um sonho. Eu fiz faculdade de comunicação social. Eu sou formada pela PUC, sou formada em publicidade. E quando eu estava no final da minha graduação, eu tenho uma mãe adotiva, a quem eu devo tudo que eu sou, tudo que eu conquistei, eu devo muito a ela. E ela tinha um amigo muito próximo que trabalhava na Globo. E ela pediu um estágio, pediu uma oportunidade. E eu entrei como estagiária Em que área? no departamento de promoções.
Que legal, Zezé. Eu era uma estagiária do departamento de promoções e o que que a gente fazia? A gente fazia apurações dos programas, entregava para um redator e esse redator escrevia as chamadas. Vem aí a próxima novela, vem aí não sei o quê. Hoje, não perca, né? Era aquelas Último chamadinhas que capítulo, tinham, né? que Até continua hoje. tendo. Então eu entrei como estagiária do departamento de promoções. Eu tô falando coisas que eu acho que nem o Fernando sabe. Você sabe disso, Fernando? Que bom. Muitas É revelações aqui. ótimo. Então, eu entrei como estagiária no departamento de promoções. Esse departamento de promoções, eu tinha muito contatos, eu fazia muito contato com a edição também. Por quê? Eu ia no editor e sabia, e buscava saber qual o momento do capítulo tal que tinha uma cena interessante. E ao mesmo tempo, eu não podia revelar para o público, quer dizer, eu, né, não, assim, a chamada não poderia revelar, entregar alguma coisa que era só uma chamada, né, para as pessoas quererem assistir. Então, eu tinha muito contato com os editores. Eu assistia filmes numa coisa chamada Moviola, que é uma máquina onde você passa o filme e eu marcava, os trechos de mais Time code, ação. tudo. Exatamente. Eu marcava as cenas com mais ação, as cenas que eram mais, sei lá, se fosse um filme Tipo uma romântico. decupagem que você fazia ali. Não era uma decupagem, porque às vezes eu nem sabia a história do filme. Sim. Eu ia pelo visual mesmo, né. E numa época que não existia internet. Eu acho, assim, que a minha maior dificuldade era identificar o elenco, porque não conhecia todo mundo. Eu fazia isso, eu fazia apuração para as chamadas serem criadas, e eram criadas pelo departamento de promoção. E aí o estágio tinha uma duração, né. Acabou o estágio, acabou o milho, acabou a pipoca. E aí eu tive uma indicação de um dos editores para Apoio. Apoio era uma empresa da Globo que era responsável pelo merchandising. E lá fui eu para o merchandising. Hoje em dia o merchandising é feito dentro da Globo é uma divisão do departamento comercial. Mas na época era uma empresa paralela, uma empresa como tem, sei lá. Como fosse uma terceirizada? Não, não era uma Prestava serviço terceirizada, para a não. emissora, Era uma empresa do Grupo Globo. mas era um braço. Era um braço. Ok. Como você tem o Grupo Globo, que tem Sim. gráfica, tem jornal, tem rádios, né, tem Rádio Globo, Rádio CBN, o Grupo Globo tinha Apoio de Comunicação, que era uma empresa que era também do Dr. Roberto Marinho e do Jorge Adib. Jorge Adib. Jorge Adib era o nosso grande diretor. E uma pessoa que tem uma história bacana também, dentro da história da televisão, né. Então eu fui trabalhar nessa empresa, Apoio de Comunicação, que ficava ali na Rua Corcovado, e eu era assistente de produção. Qual era o meu grande trabalho? Acompanhar as gravações para evitar vazamento de marcas que não fossem interessantes para a Globo, entendeu? Entendi. Nessa época aqui não, é? É essa época aqui. E sabe quem é essa daqui? Quem? Essa se chama Fernanda Lauer. Eu lembro da Fernanda, Ela foi esposa do Jaime Monjardim. que também vamos falar sobre daqui a pouco aqui. É mãe dos 2 filhos mais velhos dele, do Jaiminho, que hoje é ator, e da Maria Fernanda. O Essa Jaime também tem uma história muito bonita com você que daqui a pouco a gente fala, mas continua seu raciocínio. Essa época aqui. essa época aí. Perfeito, seguindo. Então, aí eu fui trabalhar aí. Aí tem Carla Monclar, que é minha amigona até hoje, e o Sérgio Cunha, que era nosso coordenador. E aí você começa a estagiar, começa a trabalhar. Isso. Trabalhar de fato, não era mais Sim, estágio, sim. né. Eu não vou dizer que eu gostasse muito desse trabalho, porque nós éramos vistos como chatinhos, sabe. Mas Porque qual é a área da emissora que ninguém é chato? não, mas a gente sofria bullying também. Ah, "Ih, eu lá sei. vem esse pessoal do merchandising", Ai, meu Deus porque do aí céu. você tinha que muitas vezes mexer nos objetos das cenas. Se a pessoa vai servir uma bebida, você tinha que botar um rótulo falso, sabe.
Você vai botava um carro, tinha que cobrir o nome. Depois isso mudou um pouco. Mas na época a gente tinha que fazer isso, então não era legal. E a gente tinha que fazer relatórios, sabe? Todo dia de gravação tinha que ter um relatório. Muitas vezes esses relatórios iam para edição para dizer que na cena tal apareceu uma determinada marca que não era interessante. E também a gente produzia as cenas que envolviam O merchan. o merchandising em si. Mas tinha esse outro lado que era o nosso dia a dia. Então, era isso. Então você entra, pum. E quando é que você começa a buscar outras áreas dentro da emissora? É, Desculpa, você lembra o ano que foi isso, mais ou menos? isso eu acho que eu fui para lá quando eu me formei. Eu acho que eu me formei em 83. Então, eu devo ter ido 83, 84, por aí. Aí você começa já a entrar na emissora, e quando é que você vai para ser produtora de arte? Eu me relacionava, né, muito com a produção de arte. Por causa do merchan, que tinha tudo a ver Por ali. causa do merchandising, por causa de todo o material de cena que eu tinha que ver, tudo que tinha nome. Às vezes as próprias pessoas traziam para mim: "Olha, a gente vai usar isso aqui, o que é que você tem para a gente, né, apagar essa marca, disfarçar a marca?". E eu sempre tive um relacionamento muito bom com 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 todo toda mundo, com todas as com pessoas. todo mundo. E aí, eu cheguei uma hora que eu falei eu recebi uma proposta. Isso também Fernando não sabe dessa vida. Eu recebi uma proposta de um cara que trabalhava, dentro da Apoio, ele chamava Abud. E ele montou uma empresa cujo objetivo era dar o mesmo suporte que a Apoio dava para a TV Globo, ele tinha a intenção de dar esse mesmo apoio para o cinema. Do cinema nacional. O cinema nacional, na época, ele trabalhava muito com permutas. A gente precisa de transporte. O figurino era cedido pela empresa tal, o material, os cristais vieram da fábrica de Aí cristais. rolava um E agradecimento. rolava um agradecimento, ou às vezes uma imagem. Então a coisa era feita assim. E ele teve uma sacação de que, foi mais ou menos a mesma sacação que a Globo teve um pouco depois, que essas trocas não eram benéficas para a empresa, né. Então, o grande objetivo dele era vender os espaços comerciais dentro dos filmes, com o objetivo de realmente capitalizar, mais do que as trocas que eram feitas. É quase um escambo, né? É por aí. É. E tá, aí você vai o que me chamou a atenção na pesquisa que eu fiz com você, Zezé, a gente quando vai se tornar, assistente de direção, ou quando a gente quer entrar na direção, sempre tem uma coisa muito grande por trás. Às vezes a gente não passa por tudo isso. Quando despertou para ser assistente de direção? Então, foi por acaso. Também. Mas acho que na Foi vida por tudo é por acaso. acaso, né, Zezé? Foi por acaso. O que acontece é que eu era muito amiga da Fernanda, e eu acabei sendo uma pessoa próxima Do Jaime? do Jaime. Fui trabalhar com uma produtora de arte chamada Ah, Luciana Vigiani. Eu não voltei para o merchandising e eu comecei a trabalhar como assistente na época o nome era pesquisadora de arte, né, hoje em dia não, é produtor de arte assistente. Se é que já não mudou, né, nesse tempo. E eu fui trabalhar com a Luciana Vigiani. E aí foi um trabalho atrás do outro. Saí da Luciana, que a gente começou a produzir, para uma minissérie que não foi ao ar, e depois emendei num outro trabalho, e fui para lá na TV Pirata, que foi um programa maravilhoso de fazer, mas que era muito trabalhoso. E aí chegou uma hora, eu acho que eu estafei. E dentro da minha, sei lá, da minha falta de traquejo político para lidar com as minhas próprias dificuldades, e de estar extremamente sobrecarregada, a gente tinha uma jornada muito barra pesada não de tinha aquele de tinha para não começar, mas não tinha nada tinha, para não acabar. tinha, Eu não lembro, eu tinha, lembro não disso. tinha. A gente saía de manhã e o nosso horário de gravação, a gente gravava no Renato Aragão, Sim, no estúdio Renato Aragão, e até às 2 da manhã, sabe. E no dia seguinte, estava lá de novo. e tinha que produzir e aí era segunda e terça-feira, na quarta era dia de reunião, e a gente tinha quinta e sexta para produzir tudo de novo, né, e assim, eu não tinha assistente, era muito
Era muito puxado o negócio, né, e aquilo foi me até um dia que eu falei assim: "Chega, vou embora". Aí eu fui trabalhar na aviação. Nada a ver. Aí eu fui trabalhar numa empresa de aviação e fiquei lá pouco tempo, e voltei pra televisão. E quando eu voltei pra televisão, eu fui visitar uma amiga querida, que até hoje é muito minha amiga, que estava trabalhando na TV Manchete. E encontro com o Jaime. O Jaime estava na Manchete também, ele começou lá? Ele foi para a Manchete. Então, qual foi a novela que ele fez? Ele Não foi a fez de Sucessão lá não, né? não, eu acho que ele fez não, sim, Foi a o Pantanal. O isso, Pantanal é foi dele, eu assim, lembro. mas antes do Pantanal, acho que ele fez Cananga do Japão, acho que ele fez O Canto das Sereias, ele fez umas outras coisas. Eu não lembro exatamente a ordem, mas ele fez uns outros trabalhos. Eu encontrei com o Jaime. Ele falou: "Poxa, vem trabalhar comigo", Que né. maravilha, que chamada, hein? E aí eu e aí eu fui, eu não sei se foi exatamente nessa ordem, mas eu fui fazer uma novela chamada A História de Ana Raiz a Trovão. Isso é o que era Manchete também. Manchete, Sim. isso foi na Manchete. É, eu lembro. Isso foi uma novela que viajava muito pelo Brasil. Fiz essa novela, depois eu saí, Mas aí tu foi como assistente? fui como produtora. Ah, tá. Fui como produtora de arte. Pra ele também? Para ele eu fui como produtora. E aonde eu tô curioso saber onde é que entrou esse time de você entrar pra direção, porque as pessoas perguntam pra mim assim: "Zezé, é muito engraçado isso aqui ó, pô, mas um dançarino, um coreógrafo vai virar assistente de direção, vai virar editor?" As pessoas não conseguem ver às vezes essa visão que a gente tem É, das coisas, o entendeu? o que aconteceu é que, eu fui trabalhar com ele, depois, eu saí da Manchete, voltei pra Globo. O Jaime foi depois ele saiu da Manchete, depois eu acho que ele dirigiu alguma coisa na Band, e em algum momento ele voltou pra Globo. Ele voltou pra fazer Chiquinha Gonzaga, e eu encontrei com ele, Na Globo, na Globo, mas você estava lá como produtora de arte. já como produtora de Ok, arte. ok. Eu já estava como produtora de arte. Eu acho que quem me promoveu, de certa forma, foi ele, porque ele me promoveu quando eu fui para a Manchete. Então, quando eu recebi a proposta de voltar para a Globo, eu já era produtora. E houve uma coisa assim: "Não, mas ela era assistente". Quem me defendeu muito foi a Lia Renha, que é uma grande diretora de arte. Ela falou assim: "Não, ela era assistente, mas ela fazia trabalho de produtora". Ela foi para outro lugar como produtora, ela vai voltar como produtora. E aí eu voltei como produtora de arte. Em algum momento, o Jaime voltou e começou e foi fazer a Chiquinha Gonzaga. E eu encontrei com ele, pela vida, pelos corredores, acho que ele tinha ido lá no prédio de criação ver algum trabalho. Ele falou assim: "Poxa", ele me chama de Zequinha, né, "vem trabalhar comigo". Eu falei: "Não posso, porque você já tem uma produtora de arte, né". "Ah, então vem como produtora". Eu falei: "Eu não posso, porque você tem o maior produtor trabalhando com você, que é o Alexandre Chikawa. Chikawa, Não grande Alexandre Chikawa. não dá", Trabalhei com entendeu. Chikawa. Ele falou assim: "Não, mas eu quero você na minha equipe". Eu falei: "O que que a gente pode fazer?". Ele falou assim eu falei: "Só se você me levar como sua assistente, porque aí é problema seu". Não, a equipe é assim não, né. Deixa eu ver que equipe é essa. Eu acho que essa equipe aí, pelo que eu não consegui ver Acho que é o clone. pode ser. Pelos arcos ali atrás, acho que é o É, clone. Jaime tá ali ó. Tá ali. E cadê eu? Ah, agora procura você, que eu sei que você tá aí, porque eu peguei essa foto nas suas postagens. É Jesus! muita gente. Olha quanta gente fazia televisão, né. O Jaime tá ali, É, ele tá a aqui ó, ele tá Dani tá aqui ó. ali, Suzana. Viu como é que você lembra o nome de todo mundo? Não, não lembro. Falei acho que 4 pessoas. E aqui, aqui ó, e nessa foto aqui, Ah, ó, essa é essa fácil. aqui, Essa daí. você não lembra, mas é Lembro, emissora. eu lembro. Eu lembro dessa moça, é uma continuista, Vânia. E esse mocinho, acho que é João Romita. O rapaz que tá aqui. É, o outro eu não sei, mas eu acho que esse que tá com essa blusa florida, acho que é o João Romita. O outro, eu não sei, talvez seja o Mário? Então, é o Mário, alguma coisa. É? É.
quando tinha cabelo, Pode ser. porque ele veio. Então, tava nas suas fotos o Mário. É isso mesmo. Que fotos são essas? Eu cutuquei tudo, tá? Mas vamos seguir aqui. Aí você vai, o Jaime chama você para trabalhar com ele, e aí E aí, eu quero você, eu quero você, eu quero você. Eu falei: "Jaime, só se eu for como sua assistente", eu não tinha noção do que eu estava falando. Aí ele, Eu não tinha noção do que eu estava falando naquele momento. E aí eu fui trabalhar com ele. Só que eu tive que me reinventar, né. Eu assim, às vezes a gente na televisão vê um trabalho e acha que sabe fazer, né. Você tem isso? tenho. Não, mas é engraçado, Zezé, que quando eu conto essa história para você, você foi na guerra. Vem para cá, vai para lá, né? Eu não. Eu tive a possibilidade de prestar atenção em todos vocês e eu fui buscando as informações privilegiadas para saber como é que eu ia me tornar um bom diretor. Esse foi uma coisa que eu busquei. Muita gente não sabe a quantidade de profissões que eu tenho que a Globo me formou Pois é, para eu me tornar diretor. eu fui assim Você foi no e aqui, ó, caí vai. e fui, É? e fui, e fui. E eu acho que, modéstia à parte, eu acho que, assim, o meu maior objetivo, a minha maior determinação era ser uma boa assistente, sabe, De direção ou do Jaime? de direção, Ok. de direção. Porque eu sabia que eu estava ali, talvez de passagem. Cada hora, assim como em todos os outros trabalhos, você tem que estar apta a trabalhar com qualquer pessoa, com qualquer diretor, com qualquer equipe. Assim, a gente tem que, sabe, tem um diretor que é mais explosivo, tem outro que é mais carinhoso, tem um que é mais ausente, tem um que te delega um monte de É, coisas mas você deu sorte de trabalhar com um cara muito talentoso. Porque então, muita gente que foi assistente do Jaime falava muito bem dele. não era: "Ô Jaime, eu queria ser uma boa assistente", né, eu queria ser uma boa assistente. E eu acho que eu fui. Quando você foi trabalhar com o Jorge Fernando no Chocolate com Pimenta, você já era diretora? Não, Era assistente? era assistente. Que interessante. Aí a memória já funciona mais. É. Essa foto foi lá no sul, Já se achou nessa? já. Ah, você já se Essa achou foi nessa foto aí? fácil. Essa foto foi lá em Gramado, Essa aqui é a Fernanda. Fernanda Bedrão, É, Simone que é Lamosa, que é produtora de arte, na época. sim, É, eu trabalhei com ela. ela era Sim. assistente da Isabela Sá. A Vanilda, que é uma grande parceira do Jorginho, Até o último minuto ela estava do lado dele. é, ela era muito parceira É. dele. Uma Então aqui você era assistente de direção. Era assistente de direção. Que maneiro, Zezé. E essa foto foi lá em Gramado, na verdade Canela. A gente estava gravando lá no sul, num hotel chamado Laje de Pedra. E essa moça, a Marli, eu tenho contato com ela até hoje também. Ela foi cedida Assistente. aí Terra Nostra. Isso. Assistente. Virgínia, Sim, e assistente. assistente. Jaime. Jaime. Essa foi em Terra Nostra. O que é interessante é que a Zezé, ela aprendeu, pelo que eu hoje, né, estudei sobre a Zezé, ela aprendeu ali, fazendo, na marra, né. Eu tive a possibilidade de estudar tudo para depois aprender na marra. Sente a diferença? Técnica você tem, a prática é só na marra. Você foi técnica, marra, tudo. Vai! Pois é, mas existia uma coisa, o Jaime me falava, a posição de diretor é uma posição extremamente solitária. Como solitária? A gente tem uma equipe de 150 pessoas ou mais, diretamente ligadas, atentas, absolutamente profissionais, pessoas, eu digo assim, de primeira linha, completamente envolvida com aquela produção. Como é que ele se sente sozinho? Como que é uma coisa, como que é uma função, uma profissão extremamente solitária? Eu não entendia isso até a minha primeira gravação como diretora, porque tá tudo ali para você, entendeu? Você é que tem que dar o gravando. Você que tem que dizer: "Quero a câmera aqui".
Você que tem e tem uma equipe inteira de braço cruzado olhando para você, esperando. E todo mundo sabe, eles sabem o que tem que fazer. Se eu estiver errado, pode me corrigir, Zezé. Quem é o mestre aqui é você. Só que se eles percebem que você não está seguro no que você está fazendo, você fica perdido. Mas quando a sua equipe sabe o que você quer, quando você sabe pedir e está seguro, você. É isso que eu via, É. sabe? E você estava sempre à prova. Vem cá, vai botar a câmera onde? Sempre havia a pergunta. Mas onde é que você vai? Ah, sei. Sempre o Tem testando para isso. saber se você sabia. Muda. Sim. A relação com a equipe muda. É bem verdade que muitas pessoas me pegaram no colo, que falava: "Zezé, vem que a gente ajuda, Então, isso é vem". maravilhoso, Então Zezé. eu tive, assim, o Sapo, o Jotinha, Jota Passos, sempre. Seria esse J Passos aqui? E aí nós estamos fazendo o quê, Flávio? Didi, Didi? com certeza. O Segredo dos Anjos. Nossa, Tamo aí. é Jotinha. Jotinha, grande anjo da guarda da minha Sim, vida. e eu Muitos estava anos ali de me metendo história. na foto, porque o J Passo também foi muito meu amigo. Esse aí gostava de jogar junto. Não que eu estou dizendo que os outros não jogavam junto, né? Mas é muito bacana isso que a Zezé falou. Quando tem a equipe que te abraça, não que compete. Eu tinha uma moça que nem foi no Didi Segredo dos Anjos, foi um outro trabalho, ela chama Luísa, Luísa Moura, eu acho. E ela não gostava de fazer o trabalho que ela tinha que fazer, ela era do figurino. E a gente trabalhava com muito pouco recurso, fazendo um trabalho com o João Daniel também. Eram uns vídeos de encerramento da novela, de uma novela. Eu lembro. Ela chorava dia sim, dia não. Talvez não de lágrimas, mas no dia sim, dia não, ela falava: "Eu não sei, eu não consigo", porque não tinha estrutura, era tudo muito difícil pra gente, né. Os recursos não estavam voltados para nós. Então, mas já era Jaime, eu lembro disso, já era a bandeira Jaime, já era a novela do Jaime. O João Daniel veio nesse momento e depois o João Daniel foi embora, começou a fazer as coisas na emissora. Eu lembro disso, Foi. eu Ele lembro da fez história, ele ele contou. fez esse trabalho, esses vídeos de encerramento. Depois ele foi fazer uma coisa que nós fizemos juntos, que foi aquela Vem aí, o Vem Aí. esse Vem Aí, vou te falar, ele mudou minha história. Imagino. Não vem aí não, primeiro ele fez a vinheta de final de ano, Então, a vinheta eu você não eu fez, não a fiz. vinheta eu fiz. O Vem Aí, que foi ali eu falei do Vem Aí aqui, sabe com quem? Com o Meneguite, ele teve aqui, o Leandro Meneguite que editou esse Vem Aí. Exatamente, que ali a gente Ninja, é. editor ninja. Ou então, como eu falo, um editor, aquele que psicografa, ele fazia assim, ele não via a mão, ele mandava aqui ó, nunca vi aquilo Não, na minha vida. eu chamava esses meninos, que na época tinha o Rodrigo Dourado, Dourado, o então, mesma Leandro. galera. É, porque era do lugar que a gente chamava, que era da equipe do Boninho, lá Sim, dos vi programas do Boninho e lá do Big Brother. E exatamente. eu já tinha trabalhado com o Leandro no Estrelas, que era um programa da Angélica, Angélica, que eu dirigi um tempo também. E o Leandro, eu dizia que era a equipe ninja, é né. impressionante. Mas voltando aqui, você foi lá, o João Daniel, trabalhamos com esses anjos que estavam próximo da gente. Isso que você falou, então quando o Jaime fala que a direção é uma profissão Solitária. solitária, e você, Zezé, que é uma pessoa mãezona, mas você, Zezé, é inexplicável. Não tem como não querer te abraçar. É solitária, mas, eu tive muita proteção, sabe. Eu tive De muita pessoas que sabiam fazer, né? eu tive muita proteção, de pessoas que faziam tudo para eu estar tranquila, sabe. Para eu estar tranquila na hora de de fazer a coisa acontecer, né. Então, o Jota Passos, o Rafael, que hoje acho que está em Portugal trabalhando com Marquinhos, o Sapo, que era da iluminação, eh, muita gente, sabe. Betinho no estúdio. eh, eu acho que dentro da minha história de televisão, tem um câmera chamado Tiãozinho,
que é um super querido, e ele falava assim: "Zezé, você é uma árvore, que deu bons frutos, sabe, porque aonde você vai, as pessoas te recebem bem". E eu acho que isso faz sentido, assim, eu acho que eu sempre tentei pelo menos ser muito respeitosa, eu sou uma boa ouvinte, sempre tentei entender qual é o problema, Só vamos de olhar para resolver. você, só de olhar para você, quando a gente olha para você, a gente se sente seguro. Só Zezé, eu não tô rasgando seda, eu vi isso. E se você tá sentado aqui por causa disso, entendeu? Você sempre foi uma pessoa muito carinhosa. Quantas vezes você pegou a Alexia lá no colo, que às vezes ela chorava, que ela sentia a pressão, e você: "Calma, vai dar", e dava certo, até o dia que o Jeep afundou. Eu falei com a Verdade, Alex, o o Jeep Jeep afundou. Cara, eu e a Alexa, o Jeep a gente riu afundou. muito e não tinha o que fazer. Eu É i comida de carrapato. Exatamente, o helicóptero para lá, helicóptero para cá, daquela pedreira, naquele calor, mas é isso é televisão. É, Ok, o Zezé, Jeep mas afundou. depois você foi para o video show, ficou quanto tempo no video show? Eu já tinha passado pelo video show. Eu vi uma foto sua de comemorando 30 anos de video show. Eu Aqui, acho que eu fiquei no video show aqui. uns 2 anos, antes de voltar pra dramaturgia com o Jaime e com o João Daniel. Essa foto aí, você tá aí, tem que se achar. Ai, É, o que é Jesus! legal, Zezé, é que todos nós, né, na verdade eu não tive a possibilidade de Eu acho que trabalhar. eu tô lá. Eu não tive a possibilidade de trabalhar no video show, eu não consegui trabalhar no video show. Mas acabava um produto, tá, video show ia lá, depois voltava, respirava e voltava. Então, quer dizer, o video show, você só ia lá só para dar um tempo, mas a dramaturgia sempre foi o teu forte, né? Não, o video show ele era meio que um programa, de passagem para todo mundo. Sim, Algumas pessoas ficavam direto no video show, sim. outras pessoas ficavam um tempo Pintar a oportunidade de um produto até ser novo. chamado para um novo projeto, né. E eu fui para cobrir férias de uma pessoa. Eu fui para ficar 1 mês e acabei ficando 2 anos. E eu gostava muito do programa. Eh, eu gostava da variedade de coisas que a gente fazia, eu gostava da participação que a gente tinha, apesar de ser um programa muito mais não, né, bem jornalístico, mas eu gostava muito. E trabalhoso, porque tu tinha que estar ali gravando para botar no dia seguinte, às vezes, no ar, dependendo da novela que tivesse no auge. Ou enfim, eu lembro eu quase entrei no video show, mas esse eu te conto nos bastidores. Ok. E onde você conhece o Fernando? Fernando é cenógrafo, e lá atrás, quando eu trabalhava no núcleo do GEL, que foi quando eu voltei da Manchete, que eu voltei pra TV Pirata e depois eu me mantive nesse núcleo, a gente começou a fazer um projeto chamado Comédia da Vida Privada. Em algum momento, o Fernando foi cobrir férias, acho que da Lia Renha, que era a nossa diretora de arte, nossa cenógrafa número 1. E ela saiu de férias e o Fernando foi, cobrir essas férias. E aí a gente começou a trabalhar junto. Tinha o Fernando, tinha a Érica, eram pessoas muito próximas. A Érica também cenógrafa, ela ela começou a mergulhar, e ela achava que o mergulho tinha muito a ver comigo, porque ela disse que eu sou uma pessoa muito contemplativa. E aí a gente foi mergulhar. Num mergulho que não deu certo, porque não aconteceu. Né, fomos a Érica, Fernando e a Giana. Fernando foi nesse mergulho em Búzios? Foi, né? Ou não? Foi. E aí não teve o mergulho, porque o tempo mudou e a gente não foi. Decidimos, eu e Fernando já tinha feito curso de mergulho no passado da vida dele, Fernando gosta muito de mar, e ele resolveu, que ia fazer uma reciclagem. E eu resolvi que eu queria fazer um curso de mergulho. E aí a gente começou a fazer curso, a mergulhar junto, eu, ele e a Érica, e a gente foi ficando muito próximo, e aí é isso. E estão juntos até E hoje. estamos juntos até hoje. Olha que interessante, né? Quer dizer, o Fernando também trabalhava na área, né? Quer dizer, cenógrafo. E Zezé, Mas não foi a televisão, que assim, eu entendi, a mas a tava televi ali. é.
Engraçado, assim, que não foi a televisão. E eu me interessei pelo mergulho, por quê? Porque eu estava muito em função da televisão e do meu filho, que era pequeno, Sim. né, então eu não fazia outra coisa a não ser trabalhar Fi e cuidar Cuidar da dele família. e priorizar o lazer dele, o bem-estar dele, os passeios com ele, tudo com ele. E Sim. eu falava assim: Eu preciso conhecer gente que não seja do trabalho, eu preciso fazer coisas que não sejam relacionadas nem à criança, nem ao trabalho, eu preciso ter uma coisa minha. E como eu me conheço, eu falava assim: "Tem que ser uma coisa cara, porque senão eu não vou fazer, eu tenho que ter Entendi, o compromisso. entendi. Que se é caro ser pai, né. Tô Tô pagando. pagando, eu tenho que ir. Tá Tô certíssimo. pagando, tô investindo, eu tenho que ir". É o que eu falo hoje do meu professor de musculação, que as pessoas falam assim: "Ai, você é tão determinada", eu falei: "Não sou". "Mas você é Caxias", eu falei: "Não sou". Aí ele falou assim: "Por isso você tem um personal", eu falei: "Também". "É, porque aí você tá pagando, você tem que vir", eu falei: "Não tenho". Não é nem pelo custo que eu venho pelo respeito que eu tenho por ele, Pelo profissional. pelo compromisso, Perfeito. entendeu. Então, e assim eu me tornei uma mergulhadora, e assim eu e Fernando nos aproximamos bastante e estamos juntos até hoje. Que maneiro. Agora eu vou corta para. Eu nem te perguntei isso no começo. Quanto tempo você ficou na emissora? Pois é. Mesmo que seja diretão, mais ou menos. Você saía, Foram voltar muitos vai e e volta, né. vem, Ok. foi, mas acho que, sei lá, uns 20 anos ou Beleza. mais. Em que ano você sai? Eu saí em 2015, no 2000 comecinho de 2015. Veio aqui pra fora. Hum. O que que você encontrou, Zezé? Eu tenho um grande amigo que ele tinha Sim, uma produtora chamada Imagina. tá aqui, imagina. É. Então a gente começou a tentar, a gente a gente se juntou o Mário Barreto, eu levei o Magalhães, o Mário tinha Pode continuar. um outro amigo que era da computação gráfica. Aqui, né. Esse, exatamente. E a gente começou a tentar desenvolver conteúdo, Maneiro, Zezé. participar de editais para audiovisual, então a gente chegou a fazer alguma coisa. Eu me aventurei a fazer uma coisa que eu gosto muito, que é pesquisa, então eu cheguei a me vender para a Globo como pesquisadora, nunca consegui fechar contrato. Eu falava: "Gente, mas eu não sou mais diretora, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida". Então, mas você não era mais diretora por causa da emissora, mas você é uma grande diretora, isso não Não, sai de tudo bem, você. mas eles criticavam o fato de eu ter sido diretora e Você não estar podia fazer mais outra coisa. pleiteando uma vaga de pesquisadora, entendeu. Enfim, me chamaram uma vez, me chamaram 2 vezes, eu não consegui fechar contrato, na terceira eu estava acho que com uma tendinite, então eu não podia mexer muito com o computador. E foi a Madalena Prado, que é uma grande pesquisadora que a Globo tem, que falou: "Zezé, vem trabalhar comigo, sabe, você gosta tanto desse universo de pesquisa", e gosto mesmo, e acho que faço bem. Mas não consegui fechar, então eu tentei uma vez trabalhar com a Angela Melman, na segunda vez eu tentei trabalhar com Moa, Com Moa. 2 produtores de arte, que adoraram a ideia, porque foi um universo que eu já frequentei, então eu saberia exatamente o que que era necessário e importante dentro das pesquisas, né, para fornecer para a produção de arte. Mas não foi muito adiante. E E foi nessa época. e cara, 2015 você sai, vem aqui pra fora, tenta ser pesquisadora, tenta ir trabalhar na produtora, tenta aí ver. E hoje, Zezé, o que que você está fazendo hoje? Eu sei que a gente participa do mesmo grupo, no WhatsApp. É preciso saber É o que eu viver. falei, desculpa. É preciso saber viver. Eu virei uma artesã. Eu tenho uma empresa de artesanato, gosto, na verdade eu sempre gostei, eu sempre tive ligada a artes manuais, e eu não digo sobreviver, né, mas eu acho que no artesanato eu acabei encontrando uma coisa muito voltada para o voluntariado, de muitas pessoas que precisam de um pouco de orientação para desenvolverem os seus talentos. Então eu acho que eu fui um pouco para esse lado. Que tem a ver com você, Zezé. Tem, tem sim. Muito. Você é uma mulher muito acolhedora, você é uma mulher muito parceira, uma pessoa muito querida. Todo mundo que eu converso, todo mundo sabe quem é a Zezé.
É muito legal a sua história. Foi para mim será sempre uma grande diretora. Como eu te falei, eu vi você dirigindo. O trabalho Didi e o Segredo dos Anjos para mim também foi muito desafiador, porque eu tinha acabado de ser diretor, promovido. Só que o que é que acontecia? Qualquer coisa que tinha música e dança, me chamavam para dirigir junto, mas queriam que eu coreografasse. O João Daniel fez isso comigo, mas tá tudo bem. E tudo que envolvia ele, eu falava assim: ó, eu posso coreografar o que você quiser, mas deixa eu também trabalhar como diretor, porque é por isso que eu tô aqui, né? Então, eu vendo você trabalhar, entendo, acho maravilhoso você ter buscado a arte, né. É uma coisa que eu sempre fiz, é uma coisa que eu sempre fiz, eu E sempre você se gostei. adapta rápido a essas Sim, mudanças, Zezé? assim, a parte, digamos assim, do artesanato, eu sempre gostei de fazer coisas, né. É uma coisa que me alimenta, é uma coisa que me distrai, é uma coisa que me Propósito de vida hoje? É um ocupa, é propósito uma de coisa vida? que me desestressa. Boa. E eu gosto muito de uma técnica chamada patchwork. O patchwork é um trabalho com retalhos de tecido de uma forma artística. E é meio, com muitas técnicas, você sempre tem alguma coisa para aprender, você sempre tem um grupo para frequentar, você sempre tem, um evento para ir, e existe no mundo inteiro. Então é uma coisa, assim, que eu gosto muito. É bem verdade que eu também gosto de outras coisas, né, e eu acho que no primeiro momento, quando eu saí da Globo, na verdade, quando eu ainda estava na Globo, eu resolvi fazer joias. E comecei a fazer joias, né, então é uma coisa que eu gosto também, parei, não tenho feito, meu material está todo lá, mas não tenho me dedicado a elas, mas eu gosto muito desse eu gosto do fazer manual. Eu teria que me dedicar um pouco mais para, digamos assim, viver disso, né, então, eh, não é o ganha-pão, mas ele me alimenta de uma outra forma, né, não só no fazer, como também de interagir com pessoas que eu percebo que precisam, muito de alguém que oriente, no como fazer, a hora de fazer, para onde levar, então eu tento ajudar também, né. Como levar as coisas, como fazer as coisas, como enfim, é um outro universo, né. E eu descobri essa necessidade também dessas pessoas, então assim, eu tento me dedicar a isso com muito carinho. Deixa eu ver, Essa amiga amiga. aqui, que eu vou te botar lá para você ver, porque eu vi que você fala muito dela. Falo muito? Eu vi que tem muita foto você com ela. Ah, essa é a Patrícia. Então, Patrícia também era que trabalhava muito tempo no Video Show, Sim, mas essa amizade começou lá? Com ela? sim, sim, conheci no video show e a gente se gosta muito, a gente não tem contato, a gente não se frequenta. Ela foi promovida a diretora, Sim. ela tá lá, eu acho que ela dirige, não sei o que que ela tá Ela ainda dirigindo, tá na mas emissora? tá. Eu acho que ela tá naquele programa da Encontro com a Poeta, mas eu não tenho certeza. Ou tá lá não sei, Big Brother, não sei onde tá a Patrícia, mas é uma querida. Quando você veio aqui para fora, fez todas essas mudanças, não sente mais vontade de dirigir? Você não sente mais essa você saiu de 2015, já tem bastante tempo, né, mas não sente essa vontade de dirigir, voltar a dirigir, voltar para esse Não, mundo? assim, essa necessidade eu acho que eu não tenho, não é uma Ok. necessidade. A gente, assim, esse tempo que eu fiquei com o Mário na produtora, a gente desenvolvia muita coisa, a gente desenvolvia muito tema, a gente formatava muita coisa, sabe. Então, eu acho que o audiovisual ele nunca sai da gente. E quem trabalha em televisão, e eu que trabalhei muito tempo como produtora também, né, eu sou muito produtora. Eu sou produtora na vida, eu acho que eu nunca vou deixar de ser. Isso às vezes é insuportável, porque eu planejo tudo, eu tenho a opção sol, a opção chuva, se der errado aqui eu faço assim, eu tenho o plano A, o B, o C. Até o F. Eh Chegou no F, você pode imaginar o que que é. Então,
Na minha vida, eu me tornei uma pessoa assim, sabe? De ter alternativas caso eh, esse plano não dê muito certo, a gente ter. E eu planejo tudo, então isso às vezes faz de mim uma pessoa insuportável, porque eu também cobro, né? Eu também cobro. Mas, pô, a cobrança dela deve ser tão Não é tranquila. nada, não é não. 3 dias antes eu já tô, vem cá, já o que vamos comer, o que vamos fazer, o que É, você vamos viu que eu também sou levar. assim, né? Tu viu que eu fui lá, gravei o vídeo, como chegar, pra não dar nada errado. Zezé, ó, quando chegar aqui embaixo, fala que você vai no meu estúdio. Eu sempre tô pensando na frente, porque eu sei que, como hoje, principalmente, é o que eu sinto, tá, Zé? Se eu estiver errado, pode me corrigir. Se a gente não tá se repetindo, se você não tá sempre lembrando, hoje as pessoas não estão te ouvindo. Às vezes, eu tinha um hábito, Fernando, muito engraçado. Quando eu me tornei assistente de direção, eu tinha uma responsabilidade muito grande. E eu comecei a perceber que as promessas eram vagas. Não, vamos fazer, vamos fazer. E chegava na hora, mas você falou que ia fazer. Não, eu não falei isso, que eu ia fazer isso. E eu comecei a criar minhas atas, comecei a escrever, começava a gravar, botava o fone, escrevia. Não, mas você me falou. Não, não falei, não, falou, tá aqui no time code. Tá, tá. Tu grava? Não, eu gravo só para eu poder depois estudar o que. E isso foi me fortalecendo para eu poder me blindar para não ser deixado na mão. Porque você sabia, deu certo, o diretor é incrível. Deu errado, a culpa era de quem? Do assistente. Era tudo na nossa conta, isso aqui é frase pronta, né. E eu sempre ouvia também, vou repetir aqui várias vezes, para você ser um bom diretor, você tem que saber de edição, se você não sabe de edição, você não sabe nada. Então era sempre aquela preocupação, quando a Zezé me falou assim: "Ah, o Jaime falou que a direção era uma profissão solitária". Isso eu nunca tinha ouvido falar isso, Ela né. falava e eu também não É, eu não entendia, entendia, não entendia. mas eu percebi isso claramente quando eu estava lá no meio do 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 fervo, do né, vamos ver, é você, entendeu? E é isso, se der certo, é, mérito seu. deu errado. Se der e por incrível que pareça, você falou uma coisa assim: "Se der errado, a culpa é do assistente", para o diretor, mas o seu compromisso é muito maior como diretor, né. Seu compromisso de colocar um programa no ar, a gravação é só uma etapa. Se não deu certo ali, você vai ter que dar um jeito na edição, Como é que era o segredo? A gente resolve aonde? na edição. Na edição a gente resolve, que mais me arrepiava. Não, e no e Na o pós a gente resolve. na pós e na computação gráfica, então, eu acho que é solitário sim, e essa culpa do assistente fica só ali, naquela hora, para o diretor, mas quem vai responder é ele. Quem não fechou o plano foi ele, não importa. Mas eu morri, não interessa, vamos gravar, entendeu? Entendi. É meio isso, assim, não existe desculpa. O carro quebrou, dá teu jeito. O Jeep afundou, O Jeep dá teu afundou, jeito. dá teu jeito. O ator não veio, grava ao lado de quem veio e É, isso depois aí. grava separado do outro. Então, você Não há desculpa. não tem desculpa, tem que gravar, tem que fechar o plano. Então, eu depois eu passei a entender muito essa coisa que o Jaime falava. Eu falava: "Mas eu tô aqui, né, Você não tá você não sozinho. tá sozinho, eu tô aqui". E Zezé, olhando para trás, qual é o maior aprendizado que a televisão te deu? Nossa senhora, é muito aprendizado, é muita coisa. A gente vive muito intensamente, né, dentro de uma roda que não para. Então você aprende a se relacionar com pessoas fáceis, com pessoas difíceis. Você tem gente que te ajuda, você tem gente que te puxa o tapete. E você sabia dizer? Você sabia separar quem estava puxando e quem estava ajudando? Você tinha essa noção, Zezé? Você conseguia ver isso, Zezé? Eu acho que a gente eu acho que a gente muitas vezes percebe que a gente deve ter um pouco mais de cuidado com algumas pessoas. Então isso aqui faz sentido, né? Faz total sentido, faz muito sentido, total sentido. E é meio por aí, eu acho que a gente tem que ter um faro, né, de entender.
A gente estava falando do aprendizado, né, Sim, então eu acho que um grande aprendizado é lidar com pessoas, com todo tipo de pessoas. lidar com a natureza humana. Lidar com humanos é É difícil, muito é difícil. muito difícil. E lidar com uma diversidade numa empresa tolerante a todo tipo de humanos, Eu acho que esse livro aqui resume o que você está falando. As 48 leis do poder. Primeira lei: nunca ofusque seu líder. Quando às vezes você quer ajudar, o líder pode estar achando que você quer ofuscar. pode ser sim. Então eu acho que, Depende do líder, né. claro, Tem claro, líderes que fala assim: "Ih, e é esquece". importante reforçar sempre, não é esporro, é É uma ideia. troca de ideia aqui, e não estamos falando mal de ninguém, é a natureza humana, que a gente tem que aprender a lidar. Eu li Príncipe de Maquiavel não para praticar o que o príncipe ensina, mas para me blindar dele. Algumas coisas eu não entendi o que o príncipe explicava, eu vim aqui para o Poder e Manipulação, para tentar entender um pouco Maquiavel. A Arte da Guerra é um livro que hoje ainda é referência no mundo executivo. E as 48 leis do poder é também para eu me blindar e não praticar, porque eu não tenho coragem de botar em prática o que esse livro ensina, o que esse ensina e o que esse ensina. Então eu acho que quando a gente fala da natureza humana, a competição hoje, principalmente, é muito maior do que na nossa época. Eu estou aqui fora desde 2020. Eu saí em 2020 da emissora. E uma das coisas que eu não parei de fazer foi estudar. O audiovisual, s- é, a gente continua fazendo a mesma coisa, ninguém reinventa a roda. Só que hoje em dia a gente faz de outro jeito, produz de outro jeito, grava de outro jeito. Hoje em dia as pessoas gravam tudo no celular. Mas você pode reparar que aqui no estúdio eu tenho 4 câmeras trabalhando com mais 2 lá atrás, sem operação. Sim. Sem operação. Uma mesa de corte, o áudio gravado independente. Já estou cortando ali na mesa. A gente, para fazer um programa desse aqui, era 30, 40 pessoas, às vezes. Sim. Mas então, eu acho que lidar com pessoas é um grande aprendizado. Muitas vezes você tem que saber como falar com determinada pessoa para você ter o que você precisa dessa pessoa. Às vezes você tem que explicar de formas diferentes, para pessoas diferentes o que você precisa, né. E a gente lidava com muitas pessoas diferentes, né, do mais simples ao mais poderoso. Então eu acho que isso é um grande aprendizado. A outra Zezé que você não conhece, você tem uma participação muito grande. É mesmo? Na educação financeira? Não, Não. Aonde, eu Zezé? sou uma porta para dançar. E você falava: "Vamos, Zezé, se errar não tem problema. Muito Vamos, bom. Zezé, se errar não tem problema, relaxa, tá tudo certo, tá tudo bem". E eu É isso mesmo. comecei a dançar. Ah, que maneiro, Zezé. Comecei a fazer sapateado, que é uma E coisa que eu é adoro. lindo. É muito difícil, É, mas eu sei eu sapatear, adoro. sou sapateador. É, Posso te contar uma história? pode. Maravilhosa. A Marlene botava a gente para fazer tudo, na época da Xuxa. Tudo. Era aula de tudo que você ela investia muito no nosso talento, e eu aproveitava tudo. Se ela falasse assim, ó: "Ai, vocês vão ter aula de etiqueta", eu ia fazer aula de etiqueta. "Ai, vai ter aula de tirar", vai ter tudo que ela pagava eu fazia. E aí teve uma época que a Marlene falou assim: "Pô, Flá, eu queria que você aprendesse sapateado". "Tá bom, Marlene". E eu fiquei tão apaixonado pelo sapateado, tão com Steve Harper, professor. Ele é incrível, trabalhava no Carlinhos Jesus. E aí ele viajou pra Alemanha. Ele falou: "Flá, tô indo pra Alemanha. Você quer que eu compre um sapato pra você?" Falei: Uau! "Quero", porque a gente ia se apresentar na Xuxa, e só eu do You Can Dance ia se apresentar, porque os meninos queriam aprender. E aí ele comprou o sapato pra mim, trouxe o sapato, nossa, que sapato lindo. E esse sapato, eu botei ele dentro do carro, e no dia que eu ia fazer um show no Imperato, eu pedi para um amigo meu chamado Robinho, que é o padrinho da minha filha, fala assim: "Vai buscar minha mãe e meu pai lá em casa, porque eu quero que eles venham no show do Imperato". Robinho foi assaltado em São Cristóvão. Hum, Levaram o carro e o sapato dentro. hum. Zezé, eu quero o sapato de volta. Eu nem me preocupei com o carro,
comecei a dar meus telefonemas, comecei a falar com gente muito importante. Fly, foi aonde o roubo? Foi em tal, tal, tal lugar. Me dá aí algumas horas. Meia-noite o sapato estava na minha casa. Ah, Fly, tá aí teu sapato. Eu nem perguntei pelo carro. e o carro voltou? Não, O carro não, você só pediu o o sapato. sapato voltou. Quê? Roubaram meu carro em São Cristóvão? Sou morador de São Cristóvão, Zezé. Morei lá na Mangueira há quantos anos? Como é que eu vou ter que achar meu carro? Não, 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 Fly, carro sumiu, mas o sapato tá aqui. E Que é, maravilha! Pois que é, história, né? é uma nova paixão, mas assim, voltando à pergunta, o que eu diria? Eu acho que tem a ver com esse aprendizado também, é você saber lidar com as diferenças. E hoje em dia as diferenças estão muito maiores, né. Uh, Hoje em dia as diferenças estão muito maiores, as pessoas estão muito mais, não sei se sensíveis, né, a sociedade está muito mais acolhedora a todos os tipos de pessoas. Então eu acho que a gente tem que, investir nesse cuidado com o outro, porque se uma pessoa se incomoda de alguma forma com qualquer forma de tratamento, você tem que respeitar isso. Se uma pessoa é intolerante, você tem que saber como lidar com essa pessoa. Se você precisa do favor de uma pessoa, na verdade você precisa de todo mundo, né, não é pelo fato de você estar numa posição de mando que você não precise das pessoas. E eu acho que quanto melhor você souber lidar, melhor você vai conseguir o que você quer, né. E eu falo isso, assim, eu lembrei porque eu andei dando esse tipo de conselho, para uma pessoa que estava com dificuldades com um parceiro de trabalho. e acontece, né, E eu Zezé? falava: "Cara, aprende a lidar com ele, porque" "Não, mas sou eu que mando". Eu falei: "Se você manda, mas você precisa dele, sabe. Então você tem que observar, bastante, para você saber tirar dele o que você precisa, porque é muito ruim, eu não tenho a menor paciência para começar de novo. Não, tira, não quero", sabe. Não tem que dar explicação. Tchau. Bota outra pessoa no lugar. Eu tenho uma preguiça disso, sabe, de começar tudo de novo, tudo de novo. Mas tem gente que eu também tenho preguiça de investir minha paciência. Eu falo: "Minha paciência é igual a Coca-Cola. Era normal, ficou light, agora é zero". Gostei da Zezé. Minha esposa também é assim. Ela não tem nem as 2, é zero já direto. Minha esposa não tem as 2 primeiras não, Não, aí já tem é gente que eu zero. tenho muita paciência, sabe, que eu paro, eu penso, falo: "Vamos lá, como é que a gente vai lidar com isso?", né. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Porque, isso aconteceu uma vez, e aconteceu com uma pessoa super querida, que eu escalei para um trabalho, e ela achou, de certa forma, uma ofensa, porque ela tinha dificuldade para chegar naquele dia, naquele horário. Hum. Mas eu gostava dela, então eu parei, escrevi uma carta para ela, explicando que em televisão quem manda na gente é o roteiro. Se você vai no médico que você marcou há 4 meses ou não, é o roteiro que vai te dizer isso. Mas eu fui muito carinhosa com ela, e essa pessoa é minha parceira até hoje, mas foi um texto que eu falei assim: "Gente, acho que eu fui iluminada para escrever isso", de mostrar que televisão é assim, né, quando dá, dá. Se for num dia que a gente possa ter uma outra pessoa para que você cumpra aquele compromisso, ok, mas se não tiver, quem manda é ele. E engraçado, né, Zezé, porque hoje eu sou pai, sou casado, tenho uma filha de 15 anos, né. Parece que eu consegui administrar muito bem a minha vida, né, porque quando eu decidi construir minha família, ter minha eu estava num outro momento da minha vida profissional, né. Eu acho que nós passamos por um momento na televisão brasileira, que eu acho que aquilo não volta mais, e se voltar quem está hoje não segura. Porque hoje, eu tenho percebido, né, eu sou um cara que estou trabalhando para mim, hoje eu não fui buscar emprego
quando eu saí da emissora. Eu nem sei pedir emprego, Zezé. Eu falo isso para todo mundo que vem aqui. Eu Eu não se também não sei. não sei bater na porta e falar: "Ó, não sei". Eu vou trabalhando, vou produzindo, aí se aparecer um trabalho eu vou lá e faço, se alguém me convidar, eu vou lá e faço, sabe. Eu criei uma rotina, Zezé, para mim, desde o primeiro dia que eu saí da emissora, eu já vinha criando uma rotina. Quando eu fui promovido a diretor, eu comecei a perceber que a emissora já estava demitindo muita gente. E aquilo foi me levantando, opa, e aí você vai abrindo, né, o plano A, o plano B, você vai se reinventando para que quando acontecesse, você não podia sair perdido. E isso foi me dando uma visão, Zezé, mas então quando eu vim aqui para fora, eu percebi, que era igual aquele cara que fica casado 30 anos. Quando se separa, não sabe o que fazer, sabe. Eu chamo de síndrome de passarinho da gaiola. Você quer a liberdade, quando você sai, você fala assim: "Pra onde eu vou? Eu não sei". E tem filmes de pessoas que ficam presas em filmes muitos anos e não sabe o que fazer aqui fora, quer voltar lá para dentro, né, Não, e que porque querem sair, que querem se ver livre disso e que quando saem, não, quer voltar. não sabem o que É, fazer. exatamente. Então hoje em dia, para mim, aqui fora, é um divisor de águas, sabe, Zezé. Eu vou quando a gente acabar aqui, eu vou te levar lá em cima para você ver como é, sabe, essa coisa de estar aqui hoje gravando com você, contando a sua história, relembrando coisas engraçadas, e eu poder pegar esse material, botar dentro da minha edição e contar do jeito que eu acredito, sabe. Sonorizar com a música que eu acho que vai ser melhor, qual o que que eu vou cortar, o que eu vou colocar, qual é a arte. É muito bom agora ser solitário, como o Jaime quando você é solitário e você sabe fazer tudo o que você tem que fazer, você não vê que você não está perdido, você está seguro. E essa coisa de se sentir solitário seguro, ninguém que é seguro está solitário. É o que eu Sim, penso hoje, sim, sabe. sim. Tento não pensar, mais como eu pensava há 10 anos atrás. Ou quando eu tiver meus o que que eu vou não, estou trocando todo dia, porque é um desafio para a gente vir aqui para fora. Como disse o Zambelli, Marcelo Zambelli falou: "Cara, eu sentia falta das reuniões, sentia falta de ver o roteiro, sentia falta de ir no CPP, sentia falta de ver a locação, falar com a ele começou a sentir falta, porque você tem aquilo que você falou, a gente respirava televisão. E quando tira esse som da gente, se você não saber respirar outras coisas, você fica louco, porque É, faz falta sim, faz muita falta. mas você tem que se Se é ocupar. Tem que se então. ocupar, tem que buscar. Então, a ocupação está aqui nos livros, a ocupação está aqui no meu estúdio hoje, está na minha família, está na minha edição, está nas minhas corridas. Sou apaixonado por corrida, Você continua correndo? viciado, acordo 3 da manhã para treinar. Sou uma coisa inexplicável. Então, eu criei uma rotina para sobreviver a esse novo mundo, porque é um novo mundo para mim. Só que esse novo mundo eu já estou preparado para ele, porque a emissora me treinou para isso. É, eu acho que a gente sai dali, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Não é, mas eu acredito nisso. Qualquer coisa, a gente fala assim: "Vamos", né. E nada assusta. Tirando essas questões técnicas, né, mas a gente não tem medo de trabalho não. Não tem. Nunca Não tem tivemos. medo, não tem medo de trabalho, não tem medo de carga horária, não tem medo de dificuldade, não tem medo de relacionamento, não tem medo de Tem medo de nada. eu entrei num grupo, né, esse grupo que a gente faz parte, ele foi formado pela Alexia. Eu lembro, porque teve uma discussão no outro, por E causa por de que que foi política. Eu lembro. era um grupo que não podia postar nada de política, e de repente começou a postar coisa de E aí política. começaram a vir briga entre as pessoas que se Aí gostavam. as É. pessoas que se gostavam começaram, e a pessoa falou: "Ah, mas olha só, eu não tenho interesse em em interagir com ninguém que pensa diferente de Hum. mim. Eu tenho interesse em continuar interagindo com todo mundo. Eu interagi a minha vida inteira com pessoas que eu gostava e que eu não gostava, que eu concordava e que eu não concordava. E tá Acho tudo que bem. todo mundo Respeitar. tem seu diferencial, e a gente não tem que se meter, sabe assim, se chegou num assunto polêmico,
é melhor você não, principalmente política, né, política, É, religião, futebol, é, eh, escolha vai sexual, ter é. discórdia. E Zezé, mas sabe uma coisa interessante? Eu tenho certeza. Sabe o que que causa isso? A plateia. Porque se só eu e você estamos discutindo sobre um assunto, não vai ter problema, mas quando você fala uma coisa e aquela pessoa que não sabe ler o que está ali, ele interpreta do jeito que ele quer. E eu acho que essa, tipo: "Ih, vai deixar, ih, tu viu que", aí começa a fomentar. Sabe, não sei se você vai lembrar, eu lembro quando eu era moleque, quando a porrada estancava na escola, sempre acontecia porque um botava pilha. Porque se tá os 2 discutindo, não tinha briga, mas sempre tem que ter um terceiro. Então eu acho que quando rola uma polêmica e as pessoas vão comentando e o outro vai lendo e sabe que tá todo mundo olhando, que é o famoso, quantas vezes a gente tomava esporro na frente de todo mundo? O problema não era o esporro, era a vergonha que a gente ficava de ter tomado esporro. É. Você entende meu raciocínio? Aham. Porque, cara, tomar esporro, beleza, mas tomar esporro na frente de todo mundo é horrível. Nem minha mãe me dava esporro na frente de todo mundo, ela falava assim: "Ó, Hum. em casa a gente conversa". É Ih, desse meu jeito. amigo, não era assim? Zezé, meu papo tá muito bom com você, mas meu tempo tá acabando. O que que você achou? Você gostou? Gostei, fiquei super tranquila, super confortável, fui super muitíssimo bem acolhida. Eu estou muito feliz com a sua reinvenção, porque a gente não consegue ver isso em todo mundo, né. Eu saí da Globo, eu simplifiquei a minha vida, eu comecei a me dedicar a outras coisas, mas eu vejo muita gente que não teve um bom caminho, sabe. Que não conseguiu se reinventar, que não conseguiu sair, da televisão. Hã, e aí eu acho muito triste, sabe, de ver. Aí a Zezé mãezona sente, Às vezes a mãezona sente sente. muito. É, Zezé, mas se eu pudesse, juro pra você, Zezé, eu ainda quero chamar muita gente do nosso mundo pra sentar aqui comigo, porque eu tenho muita gente ainda pra agradecer, tenho muita gente. Mas se eu pudesse, Zezé, eu botaria cada cada cinegrafista aqui atrás de cada câmera dessa aqui. Se eu pudesse, eu botaria ali não botaria mais um diretor de corte não, que minha esposa está cortando muito bem. É bonitinha, tá aprendendo, é. Minha esposa corta muito bem, É. tá, pra aprender. Todo mundo aqui é família, isso foi muito bacana. Mas um operador de áudio eu botaria ali, sabe. Porque um diretor de fotografia que pudesse fazer um outro tratamento, sabe, faria tudo, se eu pudesse. Não precisa, Zé? Não? A diretora falou que não precisa, não precisa. Não, eu acho assim, que se você for fazer dramaturgia aqui, é uma outra história, Certo, né. Aí você vai ter outras necessidades, certo. mas eu acho que isso aqui tá mais do que top, Obrigado, Zezé. sabe. E o principal daqui é o conteúdo, Exatamente. é o que você tá tirando de cada pessoa que vem aqui, de cada história, né. Eh, e saber contar história é uma arte também. É. E você tá e você tá mandando bem, Obrigado, Zezé. né. Eu fiz o dever de casa, não sou tão pesquisadora como você, mas vou deixar aqui rodar algumas fotos da gente no Didi, Segredo dos Anjos, a equipe aí, a gente tinha uma vibe. Era aí que a gente buscava a energia de todo mundo aí, ó, olha aí, A Iris. a Iris, João Daniel, esse aqui foi o último dia de gravação, seu Renato ali atrás, Como é o nome dele? ele Tony? trabalhava na computação gráfica, Tony. Aquele moço que tá ali atrás do João. Ele faleceu, Pois é. ele era filho do Big Boy, Ele eu não lembro o nome. não, não, não. Não, Ele não, ela que é. quem? A Fernanda que tá do lado dele. Não, não, tá falando do My Boy. My Boy, isso mesmo. Ah, My Boy, não. Big Boy. A Nossa. Fernanda trabalhou no Video Show, É. mas ali é o filho do Big Boy. Ah, eu não sabia. Big Boy era um grande DJ junto com Ademir Lemos. Da Mundial, Sim, era ele. da Rádio Mundial. Era um pouquinho da nossa história aí. Esse foi um momento muito importante pra ele. Nem bebi aí. Olha aí que foto linda. Cenógrafo. Ele é maravilhoso. Uma querida também essa daqui. É. Ela fazia preparação. Júlia. Fazia preparação de elenco. Marcelo Carneiro. Qual era o nome desse cenógrafo? Marcelo. Ele era maravilhoso. Maravilhoso.
Tinha a Anitta que foi gravar com a gente lá no Galpão. Lembra quando a Anitta foi? Comemora, chega pra cá, vamos vintar, que a festa é nossa. Tum, tchá, tchá, tum, tum. Eu lembro de tudo, Zezé. E aí a cena era todo mundo no Galpão dançando, Lembro. a música parava e Uhum. aquele ator ali, que era o vilão, se empolgava e Sim. começava a dançar sozinho. Lembra disso? É. Foi Ele é um maravilhoso. queridão também. É, foi maravilhoso. Ficou bonito. A Alexia fez o áudio da porta, lembra? Sonorizou a porta. E Zezé é apaixonada por pet, né, Zezé, também, né? Sou. Eu também tenho uma, a minha é a Bila. Zezé, muito obrigado por você ter vindo aqui. Espero que você Eu que tenha gostado. agradeço. Espero que você tenha gostado. Estava muito ansioso por ter você aqui. Lembrando que minhas portas estão abertas. Se você quiser vir aqui, fique à vontade. Fernando, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu só não te botei sentado aqui, Fernando, porque eu pesquisei muito sobre ela e ia ficar muito perdido, mas obrigado por você ter vindo. Sim, obrigado. E espero que você tenha gostado mesmo, porque eu estou muito feliz. Eu gostei sim, Fly. Eu tô muito orgulhosa de você. Obrigado, Zezé. Eu tô muito orgulhosa da nossa história. Eu achei que a gente fosse contar nossas histórias também. Se quiser, eu conto agora, eu não tenho pressa nenhuma. O Fly, ele é ator também. E quando eu estava no Estrelas, tinha uma brincadeira de golpe no Estrelas, né? E aí eu estava dirigindo Estrelas e eu falei, e aí tinha um negócio que era um golpe Foi num na, grupo, foi na gravadora. numa gravadora. Eu falei, meu Deus do céu. Então, o golpe era com um grupo chamado NX0, Sim. né? E aí a gravadora trouxe uma nova proposta pro NX0. E eu entrei no clima certinho, né, E Zé? o Fly, eu falei assim: "Fly, tu faz isso?" Falei, mole. Porque era muito no improviso, ele tinha que apresentar uma nova proposta de visual, de Coreografia. figurino, de coreografia, mas era uma coisa meio Eu, menudo, é anos exagerado. E 80. eu quero aqui, você vai explodir aqui. Aí você, os caras olhando pra minha cara assim, ó, cara, eu não vou fazer essa porra, não. Você vai fazer sim, porque quem manda aqui sou eu. Eu fui contratado pra isso. E você tá me desdenhando por quê? Porque eu sou coreógrafo? Caraca, o cara ficando vermelho. Não, teve um que falou assim: "Isso aqui é uma pegadinha", começou a bater nos vidros pra Pegadinha achar as nada, depois isso aqui é câmeras. sério, irmão. Eu sou um cara que trabalha com isso há muitos anos. Aí, foi lindo, né, Zezé? Não foi? Foi lindo. Foi divertido. Até porque, Zezé, não tinha essa, eu jogava nas 11. Não tinha essa. É muito Claro bom. que era muito bom, assim, isso posso falar para você de coração. Eh, a emissora, ela me treinou de uma tal forma que eu nunca tive vergonha de nada. É. Eu me jogava. Você, assim, antes da gente trabalhar junto, porque eu acho que junto mesmo, Só foi no Didi. só foi nesse. Mas antes desse, a gente fez vários outros trabalhos que você vinha para coreografar alguma coisa, que você veio nessa participação lá dessa coisa do golpe do NX0, mas junto mesmo foi aqui. Mas a gente sempre foi muito. Eu sempre tive exatamente essa visão de você. Sabe, assim, tipo, me chama que eu vou, É isso entendeu? aí, Zezé. Deixa eu entender o que que é e vambora, tamo junto. Porque é o seguinte, eu sou artista, na frente e atrás das câmeras. Se precisassem de mim, eu me jogava, né. E às vezes eu sofria até isso aqui, por exemplo: "Pô, mas você não é diretor agora e está coreografando? Mas você não é diretor agora tem que pô, você tem que saber o que você tem que decidir o que você quer". Aí eu falo: "Eu decidir o que eu quero? Quem decide é a emissora, Me irmão. chama que eu Se vou. ela mandar pular, eu pulo, não tenho essa". Eu acho que isso era um diferencial, né. E grandes diretores que eram atores como Jorge Fernando, que era um talento, né, ele era um cara incrível, talentoso tanto na frente das câmeras como por trás. Eu sempre achei ele, assim, um cara muito genial, sabe, muito talentoso, muito. Eu fiquei extremamente lisonjeada quando ele me chamou para trabalhar com ele. E a minha experiência como assistente de direção, mudou muito, porque ele tinha uma outra expectativa, com relação ao meu trabalho. Então, assim, foi eu não tinha o peso que eu tinha, sabe. Eu não tinha o tamanho da responsabilidade que eu tinha, então foi muito bom conviver com ele, né, e de ver a leveza como ele levava. E ele falava assim: "Isso aqui não é obra da vida de ninguém não".
É isso mesmo. Para! Vambora, vambora, gente, vamos gravar logo pra ir pra casa. Era assim. Vambora! Você tem O Denis nada, Carvalho também era assim, não. Denis. É. Denis também era muito seguro. Eu era apaixonado por diretores. Por isso que eu sou muito seguro nas coisas que eu faço, porque eu vi esses caras trabalhando. E quando você é um diretor seguro, quando você entende de edição e sabe o que tá fazendo, valeu, próxima, vambora. Ah, vamos fazer mais uma? Pra quê? Já gravou. Lembra disso? Lembro. É isso, olha, posso falar, eu ficaria aqui com a Zezé muitas e muitas horas, mas com certeza eu vou chamar você de novo pra Bora. gente conversar mais, porque eu acho que você tem muita coisa pra trocar. O meu objetivo do meu podcast é isso, trazer essas pessoas que contaram histórias de outras pessoas, e hoje eu consigo contar um pouco dessas histórias, porque eu vivi essas histórias, e pra mim tá sendo incrível trazer pessoas que me ajudaram, que foram minhas parceiras, que me deram o ombro pra chorar quando eu precisei chorar, e Zezé foi uma dessas pessoas. Então, para você que me acompanha aqui, sabe como eu diversifiquei a minha carreira e como eu diversifiquei minha profissão. Porque hoje a gente tem que ter até o plano F. Tem. Chegou no F, ferrou. Era outra palavra, mas você é educado aqui. E é assim, Zezé, obrigado mesmo mais uma vez, de coração. Quero agradecer a vocês aqui que ficaram comigo até agora. Vocês sabem que eu também sou um cara que levanto a bandeira da educação financeira. Hoje eu dou aula de educação financeira numa escola. Hoje eu tenho o meu curso online de educação financeira, um médio, um avançado e um puxadão. Tá aqui no link, é só clicar. Agora é o seguinte, se comprar o curso tem que fazer. Porque quando você compra, é investimento. Se você compra e não estuda, é gasto. E eu não quero que você gaste. Eu quero que você invista em conteúdos que vai te ajudar. Beleza? Outra coisa que vocês sabem que eu gosto, eu sou apaixonado por corrida de rua. Eu tenho um canal de corrida, onde você vai ver eu dançando, correndo, cantando, conhecendo histórias de outras pessoas. E outra coisa interessante, o meu estúdio. Eu montei esse estúdio aqui para contar histórias de pessoas como a Zezé. Mas se você quiser contar a sua história, é só entrar em contato com a minha equipe pelo WhatsApp, alugar que eu vou te dirigir. Tá sem moral, hein? Eu vou te ajudar a escrever o seu roteiro. Eu vou te ajudar a pensar como é que você vai entrevistar. Eu vou te ajudar em tudo, porque isso você fazer. Pode confiar. Papai, isso aqui é para você produzir conteúdo. E agora eu vou ficar mais metido ainda. Vocês sabiam que o YouTube me deu uma moral? Agora eu posso ter membros no meu canal. É membros? Ficou estranho isso, não? Ah, membros, mas pessoas para poder se inscrever, tá? Nesse outro membro aí que você pensou, não. É, conteúdo exclusivo, 3, 2, 1. Além de você ser membro, você pode ter conteúdos exclusivos, e conteúdo eu tenho. Eu acho que foi por isso que o YouTube me deu essa oportunidade, porque essas últimas semanas o que eu subi de conteúdo, ó, me deu, papai. E lembrando, não é esporro, é o que, Zezé? É ideia. Ai, papai, Zezé nunca deu esporro em ninguém. Fui! Cadê? Mas o Olha, esporro dela é aquele não, esporro assim, ó. olha só. Não. Como é que é o Não, esporro, não. Zezé? Uma musiquinha. Como é que é, Zezé? Uma musiquinha. Os meninos, eu trabalhei muito com figuração, né? Ah, adorava. Eles me amam até hoje, mas eles me imitam. Eles botavam assim, né? Que eu chegava, né, com uma pastinha, Sim. olhava, aí eles começavam a cantar. Do jeito que a Zezé me olha, vai dar esporro. Eu não consigo ver a Zezé dando esporro. Não consigo ver isso. Acho que o esporro dela deve ser aquele tão carinhoso que você fala assim, para, Zezé, vou chorar. Fui.